Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior. A gente falou na aula 25 sobre a transformação isotérmica e hoje a gente vai falar sobre a próxima transformação, que é a isovolumétrica. Os conceitos são os mesmos. Um gás possui as variáveis de estado, que são pressão, temperatura e volume. Na transformação isotérmica que a gente viu na aula passada, a temperatura era constante, a pressão e o volume variavam, e variavam de maneira inversa. À medida que o volume aumentava, a pressão diminuía. Hoje a gente vai ver a transformação isovolumétrica. Iso é mesmo, volumétrico tem a ver com volume, a transformação onde o volume é constante. Beleza? Caderno 2, página 279. Pode acompanhar por ali. Na transformação isovolumétrica, ou também chamada de isocórica, tá? O volume permanece constante. O que muda é a temperatura e a pressão. Você consegue relacionar isso com alguma coisa que você tem na sua casa, lá na cozinha? Pensa numa panela de pressão. Na panela de pressão, o volume não aumenta, porque a panela não aumenta nem diminui, né? A panela tem um volume constante. Agora, se eu coloco ela no fogo, a temperatura dela aumenta e a pressão dela também aumenta, certo? A panela de pressão é um exemplo da transformação isovolumétrica. Aumenta a pressão por causa do aumento da temperatura. São grandezas, portanto, diretamente proporcionais. Repara aqui, ó, que a pressão aqui, ela está aumentando. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. E a temperatura aumentando também. À medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão do sistema. E de uma maneira proporcional, né? 1.000 para 250. Dobrou, ó, de 1.000 passou para 2.000. De 250 dobrou também, veio para 500. E essa relação direta pode ser expressa por uma equaçãozinha de divisão. Aqui, ó. Pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Lembra lá na transformação na isotérmica? Pressão e volume se multiplicavam, porque eles são inversamente proporcionais. Aqui, como o volume é constante, pressão e temperatura se dividem, porque são diretamente proporcionais. Ok? Aplicando essa equaçãozinha aqui, a gente chega no estado final de uma transformação gasosa, onde o volume é mantido constante. Aqui você vai ver o gráfico da pressão pela temperatura. Lembra da panela de pressão? Aumentou a pressão, porque a temperatura também aumentou. Aumenta a pressão, a temperatura também está aumentando. Certo? O gráfico é uma reta, diferente do gráfico de pressão por volume, certo? Grandezas inversamente proporcionais têm o gráfico, que é uma curva, e grandezas diretamente proporcionais têm um gráfico, que é uma reta, ok? Dá uma olhadinha no primeiro exercício. Ele mostra a variação de pressão em relação à temperatura. A pressão aqui está aumentando, ó. De 200 para 4, de 2.000 para 4.000 e de 4.000 para 8.000. Por que a pressão está aumentando? Porque a temperatura também está aumentando e aumenta proporcionalmente. Se eu tenho aqui uma pressão dobrando, passando de 2.000 para 4.000, eu tenho que ter a temperatura dobrando também. Portanto, a temperatura vai ser de 800 graus. Opa! 800 Kelvin, tá certo? Repara que ele coloca aqui também para você a escala Celsius. A escala Celsius é uma escala que te engana, certo? A gente só trabalha com gases na escala Kelvin, porque quando nós trabalhamos na escala grau Celsius, a gente não tem as relações diretas e inversas para os gases. Então toma cuidado, tá? Repara aqui uma coisa, ó. 400 Kelvin equivale a 127 Celsius. É só você
subtrair 273. Repara aqui agora, 800 Kelvin vai valer quanto Celsius? Menos 273 vai ser 527. Olha aqui, ó. Não é o dobro, você está vendo? Tá? Cuidado para não fazer conta em Celsius. Sempre faça conta em Kelvin. Continuando aqui, de 4.000 para 8.000, dobrou de novo. Então aqui também vai dobrar, vai para 1.600. E a temperatura em Celsius, menos 273, vai ser 1.327. Ok? Tranquilo? Completamos a tabelinha, agora é só fazer o gráficozinho. Tá? É tranquilo, o gráfico é uma reta, usando esses pontos aqui, ó. 2.400, 4.800, 8.000 e 1.600. O gráficozinho vai ficar assim, ó. 2.000 com 400, que é esse ponto aqui. 4.000 com 800, que é esse ponto aqui. 8.000 com 1.600. Pontinho aí, você traça o gráfico. Tranquilo? Lá o gráficozinho, uma reta, que tende ao zero absoluto. Ok? E o último. O motorista... Ó, isso aqui é um clássico, tá? O ITA já pediu, o EL já pediu, o NESP já pediu, a mesma cara, tá? É um cara que sai com o carro de manhã, o pneu, ao atritar com o asfalto, ele aumenta a temperatura e a pressão dentro do pneu aumenta também, certo? O motorista, ao sair de casa pela manhã, notou que seu pneu estava um pouco murcho, ao chegar no posto de gasolina, calibrou e colocou 28,8 libra por polegada quadrada. Isso aqui é uma unidade de pressão usada nos países de língua inglesa, certo? Os aparelhos que nós usamos para calibrar pneu são importados, ou pelo menos eram importados, né? Então, a gente se acostumou a usar essa unidade de pressão. Mas não tem problema, tá? Pode trabalhar com a unidade que for, desde que você trabalhe sempre na mesma unidade, tá? Então, ele tem essa pressão de 28,8, numa temperatura de 15 graus, e a temperatura passou a 30 graus. Aqui está a pegadinha. De 15 graus para 30 graus, a temperatura dobrou? De jeito nenhum. Porque eu tenho que trabalhar em Kelvin, e aqui está em Celsius. Está vendo? Então eu tenho que passar essas unidades, passar essa temperatura para Kelvin. E para passar para Kelvin, eu somo 273. Então aqui, de 30 graus Celsius, quantos Kelvin eu tenho? 303. Aqui para 15 Celsius, quantos Kelvin eu tenho? Mais 273, 298. Repara aqui, ó. Ó, a pressão inicial, 28,8. A temperatura inicial, 15 mais 273, 288. Pressão final eu quero calcular. A temperatura final é de 30 graus. Então, ó, isso aqui é muito importante você fazer. Tirar os dados do problema. Como você sabe que a relação é PI sobre igual a P2, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, fica fácil você montar a continha, ó. P1 é 28, T1 é 288, P2 você quer calcular, temperatura final você tem que é 303 Kelvin. Faz a continha, você vai chegar em 30,3 libra por polegada quadrada. Repara aqui, ó, não importa a unidade, não assusta com ela não, tá ok? Se aqui fosse ATM, aqui vinha ATM. Se aqui fosse milímetro de HG, aqui seria milímetro de HG também, tá? A unidade não importa, beleza? Essa foi a transformação isovolumétrica. O volume permanece constante, mudam a pressão e a temperatura. Fica a tarefinha para você, a letra B, né? 30,3. Fica a tarefinha para você fazer. Exercíciozinho, ó, 49, 61, 53, 60. Tem um monte de coisa para você fazer, tá bom?
É só treinando que se aprende. E lembra, aula dada, aula estudada, de preferência hoje. Galera, obrigado de novo pela presença de vocês. Até a nossa próxima aula.